falar sobre o gerenciamento de tempo, né? Com foco aqui, no nosso caso, do mundo dos concursos. E por que esse tema ele é tão difícil de a gente chegar assim numa fórmula? Né? A resposta é porque não tem essa fórmula. Porque assim, a gente vive numa realidade em que a gente sabe, as demandas são infinitas, né? Então, a gente, principalmente quem já trabalha e estuda para concurso, quem tem filho, mesmo se não tiver filho, às vezes você tem algum familiar, seu pai, sua mãe, você mora com alguém, né? Você tem ali um relacionamento, você é casada, namora. Ou se você não tem esse relacionamento, você tem também a sua vida, né? Nesse quesito. Então, assim, a gente sabe que nós temos demandas infinitas. Né? Nós temos diversos setores da nossa vida e é normal e é saudável que a gente cultive esses setores, né? Então, assim, a gente não pode, porque eu estou estudando para concurso, você não deixa de ser filho, você não deixa de ser esposa, marido, você não deixa de ser mãe porque você decidiu estudar para concurso, certo? Primeiro ponto. Só que o que acontece? Quando a gente toma uma decisão na nossa vida que vai requerer da gente retirar um tempo de algo para dedicar àquilo, a gente precisa definir as nossas prioridades. Então, assim, quando você diz, eu não vou estudar para concurso porque eu não tenho tempo para estudar. Primeiro ponto, será se você realmente não tem tempo? Será se não é tão importante para você assim, essa decisão? Por que isso? Porque pensa assim, agora, vamos ver alguém aqui que tenha filho. Né? Você está ali no seu dia de trabalho. Imagina se a escola do seu filho liga falando que seu filho está doente. Qualquer urgência do trabalho fica o quê? Minúscula, não é? Você larga tudo. Então, assim, às vezes você fala, não, porque eu não tenho tempo. E claro que nem tudo vai ser tão urgente, né? Mas você precisa escalonar a sua urgência. Então, às vezes, quando a gente não fala que não tem tempo para algo, na verdade, muitas vezes o que a gente está querendo dizer é que esse algo não é tão importante para a gente. Por exemplo, vocês cronometram quanto tempo vocês ficam nas redes sociais? Porque se você pega, vamos supor, viu lá seu Instagram, só o Instagram, não estou nem falando de celular, WhatsApp, uma rede social, Instagram, se alguém aqui faz uso do TikTok, mas YouTube, se você cronometrar e esse tempo der ali para 1 hora e meia, veja que esse tempo aplicado no estudo para concurso, gente, 1 hora e meia, todos os dias, em uma semana, você avança muito. Ainda mais se tiver o nosso plano. E eu não estou falando isso, não é puxando a sardinha, é um pouco, mas assim, porque você já tem algo estruturado, você já tem algo na sua mão. Né? Então, assim, é literalmente olhar aquilo, né, ver, se programar, você já vai ter ali o plano. Então, 1 hora e meia de um estudo que você já recebe é algo que você, em uma semana, em 2 semanas, em 3, você já vai estar muito na frente. Né? Hoje mesmo eu estava conversando com um aluno e ele está estudando para a área fiscal. Ele está com a gente há 1 mês e meio, mais ou menos. Ele começou a estudar com a gente. Então, assim, ele já avançou, gente, ele já está em 60% ou 70%, se eu não me engano, no conteúdo de direito administrativo, né? E ele veio compartilhar comigo uma angústia de que ele não tinha muito, não estava vendo muito contabilidade, né? E eu até falei para ele que era para ele ter calma, porque esse gerenciamento de tempo, a gente faz o microgerenciamento através do ciclo de vocês. Né? Então, vamos supor, quando a gente coloca o direito administrativo, que foi o caso dele, ocupando muito espaço ali do ciclo. Por que isso? Porque o direito administrativo é uma matéria que cai em muitos concursos. Veja, não vai cair no CNU, Cris? Vai cair na CGE São Paulo, Panda? E assim como vai cair no TCE Minas, assim como vai cair Cefaz Rio Grande do Norte, assim como vai cair na Cefaz Bahia. Então, assim, essas disciplinas são muito boas também para o aluno ir ganhando confiança. E aí eu volto para essa questão do ganhar confiança. Porque o que acontece? Quando a gente define uma nova prioridade na nossa vida, que ela vai precisar de espaço.
Então, quando eu decido estudar para concurso, o estudar para concurso precisa de espaço na sua vida. Mas o quanto você está disposto a realmente abrir aquele espaço? Vocês já se fizeram essa pergunta? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho 3 horas por dia para estudar. Isso é muito, é pouco? Não existe essa resposta, né? Claro que, assim, quanto mais tempo você tiver para estudar, enquadrado em uma rotina sustentável, mais tempo você vai conseguir se manter constante e mais rápido você vai ser aprovado. Mas aí entra também a questão, se você força demais, aquilo não é mais sustentável. Então, assim, você precisa encontrar esse seu ponto de equilíbrio. Você precisa encontrar como que você funciona e definir a sua prioridade. Porque a partir do momento que você define estudar para concurso, se você hoje, se fosse para você hoje, importante assim, imagina que você é CLT de uma empresa e você pode ganhar uma promoção que vai dobrar o seu salário se você fizer uma graduação extra, que vai ser custeada pela empresa. Você não faria? Gente, uma graduação, assim, é todos os dias aquele curso, são horas e horas a fio, você ia encontrar tempo. Então, às vezes, quando você diz que não tem tempo, na verdade, você está dizendo que aquilo não é tão importante para você. Então, toda vez que você fizer uma escolha de para onde está indo o seu tempo, pense que o para onde está indo o seu tempo é para onde você está escolhendo ir. Então, se você escolhe, não, eu vou tirar essa 1 hora aqui do meu estudo porque eu vou para academia. Então, você está escolhendo ir para a academia. Por quê? Por que você vai ter aquela escolha? Não, porque eu preciso fazer exercício para ficar menos ansioso. Eu preciso fazer exercício para me concentrar melhor nos estudos. Eu preciso aqui brincar meia hora com meu filho para que eu consiga estudar 3 horas seguidas. Eu preciso sentir que estou dando esse tempo para o meu filho para conseguir estudar. Ou então o contrário, né? Você estudou a semana toda. Não. Esse final de semana, o sábado, ao invés de estudar 5 horas, que é o que eu consigo no sábado, porque eu não trabalho, eu vou estudar só 3. E na parte da tarde, eu vou ter um momento a 2 com meu marido, com a minha esposa. Às vezes, essa escolha vai ser muito mais produtiva para o seu estudo do que você ficar 5 horas e as últimas 2 você procrastinar e mexer no celular. Então, assim, o primeiro ponto para você fazer um bom gerenciamento do seu tempo é você realmente identificar para onde ele está indo. Então, identifique para onde ele está indo. Pegue o seu dia hoje. O que é que você fez? Quantas horas você ficou lá no trabalho? Né? Você realmente trabalhou? Na hora ali do almoço, será que você não conseguiria estudar? Ou você preferiu ficar mexendo no celular? Né? Ou então, quanto tempo você está ali vendo uma série no final de semana, mas que você poderia naquele tempo estar estudando? Então, o segundo passo, depois de você fazer essa análise das suas, né, prioridades, você precisa ver para onde o seu tempo está indo. Então, quando você vê para onde ele está indo, você vai ver quais escolhas você está fazendo. E a partir disso, você consegue fazer uma escolha muito mais consciente. Porque a partir do momento que você simplesmente presta atenção em para onde o seu tempo está indo, você começa a refletir. Será se essa série que eu estou assistindo agora é para me distrair, para eu descansar a cabeça, ou eu estou fugindo de algo? Será que o tempo que eu passo aqui na rede social, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo algo de realmente útil para mim? Né? Eu estou procurando alguma informação sobre concursos, sobre o cargo que eu quero? Será se eu estou assistindo uma live de algum mentor que eu acho interessante? Será se eu estou assistindo uma aula de português? Ali o tempo que eu estou no YouTube, será se eu estou só passando o videozinho para cima? O que é que eu estou fazendo? Para onde meu tempo está indo? Quando você começa a se observar, cada passo do seu dia, você começa a entender
Uma coisa agora compartilhando com vocês algo que aconteceu comigo depois que eu entrei aqui na mentoria, né? Eu trabalho já no TCE, eu tenho aqui minha casa e a minha família. E aí eu comecei a perceber que horas que eu me dedicava para o treino turno. Então, às vezes, eu acordava e, vamos supor ali, 7h30 da manhã, eu já estava respondendo mensagem, já estava no Instagram, olhando coisa. E aí eu comecei a ver que isso completamente ia embolando o meu dia. Né? A sorte que eu percebi isso rápido. Porque, como eu tenho essa experiência do tempo do concurso, eu tenho muito essa necessidade de sentir que o meu tempo está resultando em algo. Mas por isso mesmo, né, quando eu começava a conversar com os alunos, então eu sentia que eu estava resolvendo ali alguma coisa para eles. Mas eu me atrasava para o trabalho, mas eu me atrasava para a academia, que são coisas que também são importantes para mim. Então, aí vem o outro passo. Você ter as suas prioridades do dia. E você ter as suas prioridades do dia não precisa ser assim uma lista, um checklist de 15 prioridades, que era uma coisa que eu também já fiz. E eu fazia isso também por conta do mundo dos concursos, né? Porque como era eu que montava o meu ciclo, então o meu checklist era assim, estudei meia hora de administrativo, estudei meia hora de constitucional. Então eu ia dando esses checks. Mas quando a gente vem para a nossa vida real, quando a gente vem para estruturar essa rotina, a gente não pode tratar dessas metas de concurso. Essas metas estão lá na Tutory. Essas metas estão lá no plano de vocês. Mas essas metas não podem ser tratadas como metas do dia a dia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O que é que eu tenho para fazer hoje? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que varrer a casa, eu tenho que buscar meu filho na escola, eu tenho que imprimir o material do concurso, eu tenho que pagar não sei o quê. Se você vai fazer nessa lista, você acorda e você olha para ela, eu tenho certeza que vai lhe dar uma angústia. Então, comece pelo simples, pelo básico. Escolha no máximo três prioridades básicas para aquele dia. E tente enquadrar de uma forma que seja resolvida o quanto antes no seu dia. Então, por exemplo, tentar resolver pela manhã. Vou dar um exemplo. Quais que são as minhas três prioridades hoje? É treinar, estudar 2 horas pela manhã e 1 hora na parte da noite. Também pode ser quebrado, não tem problema. Mas vamos supor, estudar 3 horas por dia, ir para academia de manhã e fazer meu café da manhã. Isso pode ser uma prioridade? Pode. Você enquadra ali no seu dia a dia. E tem que ser uma coisa que, assim, seja realmente uma prioridade de fato para você e que seja, assim, em pequena quantidade. Porque se você abre muito essa lista, dificilmente você vai conseguir cumprir tudo. E quando você não vai, o dia vai transcorrendo que você não vai conseguindo alcançar aquilo, isso vai te dando um sentimento de angústia. E não o contrário que deveria ser, que é o quê? Esse sentimento de felicidade, de alegria, de missão cumprida que você tem a cada vez que você sente que uma prioridade para você foi cumprida. Então, assim, primeiro ponto, estabeleça prioridades curtas, né? Poucas, pequenas, uma lista pequena, mas de coisas que realmente são importantes para você. Então, por exemplo, hoje é sábado, vou estudar, cumprir ali a meta da semana, vou tirar o atraso da meta da semana. Vou, sei lá, levar o meu filho no parquinho por 30 minutos. E vou fazer um cardio de 40 minutos. Então, você acordou, fez seu cardio, tomou ali café, levou seu filho no parquinho, voltou, sentou para estudar, estudou ali 4 horas. Deu meio-dia, 1 hora da tarde, você, ufa, já cumpri tudo. Gente, a sensação que isso dá é outra coisa. E por que que isso aumenta a sua produtividade? Porque você ganha confiança. E cada vez que você sente que você pode contar com você mesmo para as prioridades que você atribuiu para si, isso vai te dando uma sensação de autoconfiança que poucas coisas no mundo são capazes de dar.
Porque você começa a sentir que você pode contar com você mesmo. E cada dia que você vai sentindo isso, cada dia que você sente que você pode contar com você mesmo, isso vai te dando mais energia, mais gás, mais autoestima. Então, assim, comece com 3, né? Comece com 3 prioridades. Mas antes disso, faça esse estudo realmente de para onde seu tempo está indo. Será que você realmente não tem tempo? Ou será se você está priorizando algo ali? Será se algo não está sugando o seu tempo que não é uma prioridade sua? Né? Então, assim, você faça essa autoanálise. Né? Até aqui, gente, alguém quer que eu comente algum ponto? Alguém quer compartilhar alguma experiência? Às vezes só a gente, por exemplo, no meu caso, às vezes, por mais que a gente faça, a gente se sente culpada de que não está fazendo o suficiente, né? Tem essa questão também. Aí essa sensação, ela pode vir justamente dessa listinha mental que a gente faz de intermináveis demandas, intermináveis atividades. Então, quando a gente tem essa lista mental de inúmeras coisas que a gente tem que fazer, isso traz esse sentimento de culpa. Porque, na verdade, você não está presente ali no momento. Eu estou aqui, mas eu deveria estar fazendo outra coisa, porque, na verdade, a sua lista nunca vai acabar. Então, por isso que eu sugeri fazer pouco. Então, todo dia pela manhã, estabeleça 3 e escreva as 3. Tente escrever as 3, porque isso vai te limitar a elas. Então, toda vez que algo acontecer que você precisa fazer, você vai falar: opa, isso não é minha prioridade, isso não é urgente, porque o que é urgente é isso aqui. Então, quando você estabelece esse seu limite, fica mais fácil até para você mesmo não ter esse sentimento de culpa. Porque aí você vai dizer: não, agora eu não consigo fazer isso, porque eu tenho que fazer isso aqui que é minha prioridade. Né? Então, e vai ficando, e cada vez que você vai tendo esse sentimento de que você pode contar com você mesmo, vai ficando mais fácil até de você dizer não. Porque você vai ganhando essa autoestima e essa confiança, então cada vez que algo acontece que vai te tirar da sua prioridade, você fala: não posso. Ou então, só posso depois de tal hora. Só posso depois, sei lá, só posso no dia seguinte, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi nessa trajetória, né, assim, que as pessoas hoje em dia, quando me encontram, pessoas do meu passado, do tempo que eu estudava, elas falam assim: nossa, eu lembro muito que às vezes a gente ia sair, que você deixava de ir, ou então que você saía mais cedo. E eu juro pra vocês, gente, eu não lembro disso. Eu não lembro disso. Não foi algo que me marcou. E assim, pra você ver, porque dizer não é confortável pra ninguém. Não é uma posição de conforto pra ninguém, né? Então, assim, eu falava não, né? Eu falava: ô, fulano, desculpa, vou ter que sair mais cedo. Ou nesse dia não posso, não posso. E às vezes eu não podia porque eu simplesmente tinha que estudar. Tinha que cumprir a carga horária da semana. Aí tinha acontecido alguma coisa urgente durante a semana, né? Sei lá, precisei levar minha mãe no médico. Eu precisei ir ao médico, precisei fazer exame. Então eu tinha que repor. Já deixei de ir aniversário de amigo meu. Ô, fulano, não posso, porque tenho que estudar. E aí isso vai ficando fácil, porque aí entra a questão da prioridade, né? Da escolha do seu tempo. Quando vem um convite, assim, algo, você pensa: o que é importante para mim? O que é mais importante para mim? É eu ir nesse evento ou é eu estudar? Né? Então, assim, a partir desse momento que você tem consciência de para onde você quer que seu tempo vá, fica mais fácil de todo o resto você dizer sim e você dizer não, porque você dá esse sim e esse não com muito mais consciência. Então fica fácil de você: não, esse tempo que eu passei aqui na rede social é porque eu estou procurando, sei lá, um vestido para alguma coisa.
Então, eu vou aqui só procurar, achei, comprei, desliguei, voltei. Né? Então, é sempre fazer essa autoanálise. E essa autoanálise também, ela vai ficando mais fácil. Parece difícil, num primeiro momento, quando a gente não é acostumado a fazer, mas você, opa, tô aqui. O que é que eu tô fazendo? Hoje, o que é que eu fiz pelo meu plano de aprovação? Hoje, o que é que vocês fizeram? O que é que vocês querem? Antes de tudo, a pergunta que tem que ser respondida é: o que é que você quer? Aonde você quer chegar na sua vida? E a vida que você está tendo agora, quanto dela está sendo dedicada para onde você quer chegar? Né? Então, assim, você refletir sobre isso, eu quero muito ser aprovada, mas eu só consegui estudar essa semana 2 dias. Eu quero muito ser aprovada, eu quero isso, é o meu sonho. Mas todo dia aparece alguma coisa que eu não consigo. Será que todo dia aparece alguma coisa mesmo? Ou será se é você que não está dando a devida importância? Eu sei que intercorrências acontecem, mas todos os dias da sua semana, será se realmente acontece isso? Então, assim, é difícil, porque às vezes a gente vê que a gente não está fazendo por onde. E quando a gente vê que a gente não está fazendo por onde, dói. Dói porque parece que a gente não está conseguindo contar com a gente mesmo. Mas muitas vezes essa dor, ela se reflete nesse sentimento de culpa. Nesse sentimento de culpa de você estar ali estudando e achando que deveria estar fazendo outra coisa. Então, será se você realmente queria estar estudando? Será se o estudo é tão importante assim para você? Porque se é, vai ficar mais fácil. E às vezes, assim, a única questão é porque você simplesmente nunca pensou sobre isso. E aí, quando a gente vai vivendo as coisas no automático, a tendência do nosso cérebro reptiliano, né, que falam, é realmente deixar as coisas como estão. Porque como está, não está ruim. A vida de vocês não está ruim, eu tenho certeza disso. Não está ruim. Mas se vocês estão estudando para concurso, é porque ela pode ser muito melhor. Não é? Só que a nossa tendência vai ser sempre de tentar manter, né? Tentar manter o que conhece, o conhecido, porque o conhecido é confortável. Nosso cérebro é esperto, ele quer economizar energia. Né? Então, ao economizar energia, ele vai te deixar onde você está. Então, você jamais iria refletir sozinho. Poxa, será se essa culpa aqui que eu estou sentindo quando eu estou estudando, será se é porque eu realmente quero? Será se é porque eu estou dando a devida prioridade? Não vai. Não vai. O nosso cérebro não vai questionar isso sozinho, porque isso demanda energia e ele é feito para poupar energia. Então, assim, cada vez que você tenta. Né, não, hoje não estuda, não, que hoje você está cansada. Nossa, hoje no trabalho foi um dia puxado, não estuda hoje, não. Fica mais um pouquinho, mais uns minutinhos aqui na rede social. Não vai estudar, não. Só que aí vem um sentimento de culpa. Aí vem o sentimento de que você não pode contar com você mesmo. E vão vindo episódios de procrastinação. Vão vindo episódios de culpa. Né? Então, assim, ajam, observem o tempo de vocês. Observem para onde ele está indo. Aí, por exemplo, vocês estão aqui hoje. Vocês estão deixando, eu sei disso, vocês estão deixando de estudar para estar aqui comigo hoje. Mas por que vocês tomaram essa decisão? Porque vocês acham que está aqui, quer estando aqui, quer assistindo a mentoria gravada. Esse tempo que vocês dedicaram a estar aqui ou assistir, para vocês é mais importante do que tentar estudar nesse momento. Porque às vezes, para vocês era necessário estar aqui. Era necessário ouvir isso. Era essa conversa. Então, assim, agora você vai fazer isso conscientemente.
Você vai fazer essa escolha de forma consciente, porque talvez você nem fizesse. Talvez você fizesse só simplesmente, não, eu vou na mentoria porque a Maria Clara mandou o link. E eu tô pagando, e aí eu vou. Aí você começa a fazer as coisas no automático. Né? Não, eu tô pagando a academia, eu vou. Ao invés de fazer um juízo de valor por trás. Por que eu estou indo para a academia? O que eu quero indo para a academia? Quero ficar saudável? Quero atingir uma meta de, sei lá, perder tantos quilos, ganhar tantos quilos de massa magra? Ou então é uma meta, não, porque eu, quando, quando estudava, eu tinha, gente, eu perdia horas de sono, mas eu não deixava de fazer exercício. Eu cortava horas do meu sono, mas eu não deixava de fazer exercício. Porque para mim aquilo era importante. Para mim aquilo me aliviava a mente, porque era a hora que eu conseguia não pensar. Porque depois que a gente entra nesse espiral de estudo, acaba que a mente fica muito agitada. Então a gente precisa acalmar. Às vezes é uma caminhada, é uma meditação, cada um encontra a sua forma, mas você precisa encontrar a sua. Só que agora você vai escolher conscientemente esse tempo. Então percebam a diferença. Percebam como é diferente. Ah, não, eu vou para academia todo dia porque eu paguei. Do não. Hoje eu vou só 4 dias porque um dia eu vou querer estudar mais. Eu tô em pós-edital. Então, ao invés de ir 5 dias, eu vou só 4, vou só 3. Né? Vou tentar tirar férias no trabalho para estudar mais. Ou então não. Vou tentar conversar com o meu chefe para sair mais cedo, algum dia da semana e fazer trabalho de casa. Mas você vai fazer essas escolhas de forma consciente. Quando você for ficar lá na rede social, você vai fazer essa escolha consciente, sabendo que você está escolhendo que 30, 40 minutos do seu dia, às vezes até mais, vá ali em algo que não vai te dar resultado. E quando você faz essa autoanálise de o que eu estou fazendo está gerando o resultado que eu quero para a minha vida, gente, é uma virada de chave. Que isso, assim, não só para o estudo para concurso, porque aqui é o nosso foco, mas isso para tudo, para relacionamentos, para dinheiro, para tudo. Porque você fala, e esse dinheiro bem aqui que eu estou gastando, ele tá contribuindo para a vida que eu quero ter? Ou não? Esse relacionamento que eu estou tendo, o tempo que eu estou gastando com esse relacionamento, ele tá contribuindo para eu chegar onde eu quero chegar? Então, todas as escolhas da sua vida, de tempo, de relacionamento, de dinheiro, de tudo, começam a ficar mais conscientes. Mas qual que é a primeira coisa que você precisa fazer para um adequado gerenciamento? Você saber onde você quer chegar. Então, onde você quer chegar? Tenha isso claro dentro de você, na sua frente. Qual que é a pessoa que eu quero ser? Por que eu quero estudar para concurso? Trazendo para cá, né? Por que eu quero ser aprovada nesse cargo? A gente volta no nosso porquê. Porque aí o porquê? Não, eu quero ser aprovada neste concurso, neste cargo, para essa área, porque eu quero ter 30 dias de férias por ano, porque eu quero, sei lá, viajar. Vocês viram que agora o Márcio tá viajando, né? Semana passada eu que tava, agora é o Márcio. Gente, Tribunal de Contas é assim, viagem toda hora, é vez de Tribunal de Contas toda hora. Então, assim, Cris, não é sendo tendenciosa, mas você, assim, quem conversa comigo sabe, eu amo área de controle, para mim é a melhor que tem. Amém, amém, tomo posse. Mas é porque, assim, aí, por exemplo, você vê isso, de repente isso te estimula, né? Mas, assim, por que eu quero isso? Eu quero viajar a trabalho, eu quero conhecer muitos lugares, eu quero conhecer gente. Gente, as pessoas que eu conheço de outros tribunais, assim, é cada troca interessante, é cada lugar que eu vou. Então, isso tudo pode te estimular, né? Às vezes, qualquer motivo, ah, não, eu quero trocar de carro, eu quero pagar um plano de saúde para os meus pais, eu quero poder viajar todo ano para o Nordeste e ficar num resort, eu quero fazer uma viagem internacional por ano.
Isso tudo você precisa saber que tipo de pessoa você quer ser, né? Por quê? Porque, na verdade, gente, quando a gente fala de estudar para concurso, parece uma coisa simples, mas ela tem raízes muito profundas no que a gente quer, no que a gente almeja, no porquê a gente quer aquilo. E, assim, quando as pessoas têm isso claro, estando do outro lado, aqui como mentora, é claro também para a gente. Isso é claro para a gente. E a gente vê no estudo do aluno. Quando ele tem aquela garra, assim, de querer a qualquer custo, de, não, é o concurso tal, eu quero ser auditor, não sei o quê, eu vou fazer, entendeu? É claro pra gente também. Mas antes de tudo é claro pra pessoa, né? Então, assim, é muito bacana de ver isso. Mas realmente é o primeiro passo. É você ver onde você quer chegar, o porquê você quer chegar ali, e aí você trilhar a sua vida e o seu dia a dia almejando isso aqui. E aí, estabelecer as 3 prioridades. Estabeleci as 3 prioridades, vou seguindo aquilo no meu dia a dia. 3 ali. Feijão com arroz, feijão com arroz. E cada vez que você vai seguindo as 3, isso vai te dando, ó, autoestima, autoestima, autoestima. Até que você consegue, às vezes, até aumentar a sua lista. Né? Então, quando você tem a nossa metazinha lá da Tutory, né? Então, às vezes, a sua prioridade do dia pode ser seguir a meta da Tutory. Pode ser. Seguir a meta da Tutory. Aí você chega no final do dia, poxa, hoje eu consegui treinar, consegui ler 30 minutos de um livro, consegui atingir lá a minha meta da Tutory. Gente, a sensação que isso dá. Mas por quê? Porque ali, qual a sua prioridade do treino? Qual era? Perder tantos quilos? Você sente que você, ufa, contei comigo mesma pro meu plano. A meta era ali ler 30 minutos de um livro? Não, é porque eu tô tentando aqui adquirir um conhecimento, vamos supor, de afro. Aí eu tô lendo um livro de afro. Ufa, eu aprendi meia hora de afro. E aí, seguir a meta lá da Tutoring, isso é eu fazendo por mim mesma o meu plano de aprovação. Então, perceba que 3 coisas simples, quando enquadradas dentro de prioridades que você tem alinhadas com você mesmo, gente, isso tem um potencial transformador muito grande. E aí, à medida que você, é o que eu falei, aí vai virando essa bola de neve. Você sente que você pode contar com você mesmo, você vai ganhando autoconfiança, você tem muito mais firmeza para dizer os nãos que você vai precisar dizer. Gostaram? Nossa, excelente. De novo? Gostei. Eu estava só apagando um fogo ali do meu porquê. Que o meu porquê chegou da rua, minha filha. Cara, isso para mim foi muito interessante, porque uma coisa, né, Maria? Ao longo dos estudos, a gente vai criando maturidade, né? Automaticamente você consegue você começa a perceber, não, realmente eu podia melhorar aqui, cortar ali, enfim. Mas uma coisa que a Pamela até falou mais cedo, eu também tenho essa dificuldade em saber parar. Na minha cabeça, tudo fica a mil, né? A todo momento. E aí, por mais que às vezes você conseguiu atingir as metas, bater ali na plataforma e tudo mais, parece que você sempre. Não, eu sempre posso fazer mais, eu sempre tenho que estar estudando, estar fazendo alguma coisa. E a gente sabe que não é bem por aí, né? Que a gente também tem que dar uma pausa, o cérebro precisa respirar. E eu tenho essa dificuldade. Sim, e esse é um sentimento, eu acho que se não for um dos mais comuns, é o mais comum para quem estuda para concurso e leva a sério. Né? Porque você olha para o edital que está faltando, você não olha para o que você já estudou. E assim, isso, sendo sincero para vocês, não vai passar. Esse sentimento não passa. Porque se você leva a sério o seu plano de aprovação, né? Se você leva a sério, esse sentimento não vai passar. Porque o tempo inteiro você está ali manejando todas essas demandas, né? E você sabe que ainda tem muito a ser feito. E isso é um sentimento bom. Só que, assim, você precisa virar essa chave e usar isso a seu favor.
ao invés de se angustiar com esse sentimento. Então, vamos supor, você sabe que você tem isso dentro de você, e você sabe que isso é ruim, tá? O que você pode fazer a respeito? Uma coisa que melhora muito é você ver o que você fez, olhar para o que você fez, ao invés de olhar para o que falta. E também exercícios de presença, meditação, né? Exercícios de foco. Então, olhar, fazer leituras ativas. Cris, eu não sei se você estava com a gente no encontro de marcação de PDF. Não, mas você viu que tem ele gravado? Vi, só não cheguei a assistir. Por que eu falei dele agora? Porque ele ajuda você a fazer uma leitura ativa quando você está estudando. E quando você faz a leitura ativa, isso já te ajuda a focar. Certo? Mas isso, assim, isso é o topo do iceberg. É o foco ali na ponta da linha de produção. Para trás tem um monte de coisa. E uma das coisas que pode ajudar muito é realmente você, mas não é assim, não, hoje vamos lá, o que eu fiz que foi bom, o que eu estudei que foi legal, onde eu... Não, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Então, não, eu fiz uma bateria de questão. Caramba, 15 questões aqui que eu fiz que eu não sabia. Então, parabéns para mim. Eu estou 15 questões na frente. Não, eu melhorei meu percentual 1%. Mas o fulano fez 90 e eu estou aqui no 80. Não interessa, você estava no 79 e agora está no 80. Esquece o fulano. Esquece a concorrência e foca no seu, em fazer o seu melhor. Então, a cada... E também não se desesperar do contrário. Estava 90, baixou para 79. Horrível. Mas vamos ver o que eu errei. Onde é que eu estou errando? Aqui é em AFO. Não, estou errando despesa. Opa, então eu preciso revisar meu material de despesa pública. Então, assim, o erro não é seu inimigo. Agora, no estudo. Na prova ele é. Mas, assim, no estudo, o erro não é seu inimigo. Ele é o seu amigo. Então, às vezes, assim, poxa, errei muito nessa bateria de questões. Mas que bom que eu errei agora. Porque agora é a hora de errar. Então, você vai ver e vai estudar onde você errou. E aí você vai pensar o quê? Agora eu já sei o que eu errei. Então, isso aqui eu já não vou errar mais. É o tempo inteiro você ficar puxando o que você teve a seu favor. Então, antes de você estudar, Cris, pontua o que você... Faz o seguinte, me manda mensagem para eu te mandar o arquivo do diário da aprovação. Porque alunos que entraram depois das primeiras mentorias, a gente acho que não foi enviado. Não sei se eu baixei o arquivo lá na Tutor, eu acho que eu até baixei, mas sendo assim, o Márcio é que mexe mais na Tutor, o Márcio Tales. Eu até mexo, mas essas coisas muito detalhadas, assim, eu sei que eu já mandei, já coloquei lá, mas eu não sei onde tá nem como acha. Então, assim, me manda mensagem que eu te mando o arquivo. Quando a gente for gravar ou colocar a gravação lá, eu vejo se tem como subir também esse arquivo do diário da aprovação. Por quê? Porque ele tem um esquema que é o seguinte: toda vez antes de você estudar ou no começo do dia, de acordo com a sua rotina, o ideal era que fosse no começo do dia. Mas pode ser também quando você for começar seu estudo. Você escrever o que é que você tem a seu favor que vai te levar até a aprovação. O que é um ponto que você tem a seu favor, Cris? Pelo menos 3 coisas, assim. O que você acha que você pode dizer que tem a seu favor? Tempo, uma vez que eu trabalho 6 horas por dia só. Ótimo. Né? Ainda não tenho filho, então, mais um tempo a mais, uma preocupação a menos. E também acesso a plataformas, materiais de boa qualidade, né? A própria mentoria aqui, que já dá um norte gigantesco do que fazer. Então. Já é um bom caminho, né? Sim. Sem dúvida. Sim. Então, é isso. Então, para você ver, muita gente trabalha, sei lá, 8 horas, se contar com condução, 10 horas, né? Estuda, trabalha, tem filho, né? Marido, cuida do pai. Então, assim, isso realmente é algo que você pode ter ao seu favor?
né? Do mesmo modo que às vezes alguém que tem filho, né, Pamela? Pode falar assim, eu tenho meu filho como motivador. Ele é o meu porquêzinho. A Olha gente aí. acorda e dorme pensando em passar por conta dele. Olha aí, tá vendo? Então, assim, tudo é como você olha. Às vezes a mesma situação, com 2 olhares diferentes, né? Então, assim, o fato de você estar aqui. Gente, eu nunca vi esse conteúdo, esse conhecimento que eu acabei de passar para vocês. Eu nunca vi quando eu estudava para concurso. Ninguém nunca me disse isso, né? Agora, porque assim, eu também me capacito para dar essas mentorias com vocês. Tem a minha experiência, mas eu também me capacito para falar isso de uma forma que vocês consigam entender. Né? Então, assim, eu também faço mentorias, eu leio livros, tudo para passar da melhor forma para vocês, coisas que aconteceu comigo, que eu vi que funcionou, mas às vezes até a forma de passar. Mas isso, assim, isso que eu falei para vocês, tem muita gente que não sabe, que acha que é pura e simplesmente sentar, ter um plano de estudo, sentar e estudar. E aí lá na frente ela estuda com culpa, ela procrastina, ela não tem essas 3 prioridades, então tudo entra na frente e quando ela senta para estudar, está muito cansada. Pode ser que ela consiga aprovação? Pode, mas vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil para ela o caminho do estudo do que para vocês que estão tendo acesso a esse conteúdo aqui. Então, isso é algo sim que vocês têm a favor. Né? Tudo que você pontuou aí, Cris, Pamela, tudo isso são coisas que você tem a favor. Gente, era impensável no tempo que eu estudava, e isso sim, a gente está aqui em 2025, eu estudava 2020, 2021. Não tem tanto tempo assim. E era impensável eu ter uma mentoria junto com o material do Estratégia. Era completamente impensável. Eu me desmembrava para pagar o material de estratégia, porque eu trabalhava com projeto, né, de engenharia, então não era uma coisa recorrente todo mês. Mas eu pensava, não, né, não tenho essa fonte de renda, mas eu pensava, eu tenho tempo. Eu tenho tempo para estudar. Mas assim, eu me desdobrava para pagar o material. No final do meu estudo, eu fui fazer uma mentoria, mas que eu já tinha quebrado cabeça para montar ciclo, já tinha errado, já tinha. Entendeu? E aí o acesso que eu tinha era conteúdo gratuito de Instagram. Porque simplesmente não tinha essa oferta, né, que tem hoje. E assim, eu procuro passar para vocês já mastigadinho que deu certo para mim. Né? E isso aqui realmente é um grande diferencial. E a gente até tinha pensado em fazer essa mentoria, como eu falei no início, fazer aberta, porque eu acho que realmente, assim, muitas pessoas podem usufruir desse conhecimento, né? E às vezes até se identificar com isso, porque pode ser esse problema da pessoa. Às vezes ela não consegue dizer não. Ela não, às vezes assim, não, mas você pode levar seu tio no hospital? Não posso. Será que o filho dele não consegue? Ou então, às vezes, você nem diz não, mas você. Peraí, que eu vou ver se o meu irmão consegue. Fulano, tu pode ir, que hoje eu tenho que fazer isso. Entendeu? Ou então, às vezes, você até vai, mas aí você. Uma coisa que você ia fazer, você deixa. Porque é isso. É onde você tá. É onde você quer chegar. E o que você tá fazendo com o seu tempo para ir daqui até aqui. Porque dá, gente. Dá. Todo aprovado é prova de que dá. De que tem tempo. De que dá certo. É só você pegar um aprovado que ele vai te dizer. E eu estou aqui lhe dizendo. E eu já passei pelos 2 cenários. De estudar sem trabalho fixo e estudar já trabalhando 8 horas por dia. E foi trabalhando 8 horas por dia que eu estudei para o TCU e passei. Então, assim, era isso que eu tinha para falar para vocês. Mas aí, só para fechar. Por quê? Por que eu consegui fazer isso? Porque desde o começo lá, quando eu tomei a decisão, eu falei, eu quero passar no TCU. Eu vou passar no TCU. E aí eu redirecionei toda a minha vida para isso. Deixei de ser filha, deixei de ser amiga. Não deixei. Mas eu diminuí porque aquela era a minha prioridade naquele momento. Hoje, como eu não estou estudando mais, eu consigo redirecionar minhas prioridades para vocês, meus alunos.
né? Para o Instagram do treino turbo, para o público do Instagram, para minha família, para os meus pais, para o meu irmão, para as minhas amigas, né? Então, assim, é tudo questão de realmente se organizar. Dá tempo. Basta vocês terem consciência do que vocês querem. E que vocês organizam seu tempo por onde. E não esqueçam, 3 prioridades. Tá? Vou agora